terceiro ponto para a gente pensar nessa prescrição é a questão da volumetria, que também vai influenciar muito, tá? Então, por exemplo, pensa o seguinte, que você tem um projeto com uma ousadia volumétrica estrutural, e quando você identifica isso, você vai precisar entender quais os esforços daquela edificação. Então, vamos pensar o seguinte, deixa eu pegar uma coisa aqui. Talvez você tenha uma edificação e ela está engastada aqui, e aqui você tem um balanço gigante, né? Vamos pensar nessa situação aqui. Bom, então, gente, como eu disse, vamos pensar que a gente tem essa situação aqui, tá? A gente tem um balanço aqui. Então, a terceira forma para a gente especificar esse material, também a gente pode pensar nessa estrutura, né? Então, entender os esforços. Assim como na medicina a gente vai ter as características químicas daquele medicamento, a gente, enquanto arquiteto e técnico, a gente também tem que entender quais as características mecânicas dos sistemas. Por quê? Porque, como eu disse, você tem uma doença, você tem uma patologia ali, e o médico ele precisa não só identificar essa doença, saber identificar o que é, mas ele precisa saber qual o medicamento correto para aquela prescrição, né? Porque não adianta nada ele saber qual a doença é, mas não saber qual remédio que vai curar aquela pessoa, que vai ajudar, qual tratamento, protocolo. Então, o arquiteto é a mesma coisa, não adianta nada vocês terem essa visão sistêmica, ir lá olhar a zona bioclimática, olhar a situação daquele terreno, o que está acontecendo, a questão do orçamento do cliente, e vocês não, a volumetria, e vocês não souberem qual é o sistema que vocês vão prescrever. Então é importante que a gente entenda a questão dos esforços também. Então, por exemplo, como que isso vai influenciar? Imagina que, como eu disse, voltando, você tenha tenha essa parte engastada e aqui você tem um grande balanço. Então, por mais que a zona bioclimática te falou assim, olha, talvez o sistema mais correto que você tenha que utilizar, segundo a zona e as outras características, seja a taipa de pilão, tá? Mas aí você tem uma volumetria que tem uma ousadia, né? Um esforço muito grande de tração, tá? E aí seria interessante, então, nesse sentido, utilizar a taipa de pilão? Talvez não, né? Agora, se você tiver já a compressão, a taipa vai responder muito bem à compressão, a taipa, o concreto, né? Agora, se a gente está falando de grandes esforços de tração, a gente vai falar sobre sistemas, e a gente está falando de sistemas estruturais, né? Então a gente vai pensar na madeira laminada colada, a gente pode pensar na estrutura metálica, no próprio concreto, né? A gente vai falar também sobre isso em relação à sustentabilidade, mas a gente pode pensar no concreto protendido, concreto armado, enfim. Que vão ter essas características, né, que vão conseguir responder. Então, a sua volumetria também vai influenciar muito na escolha do sistema. Tá? Então, percebam que a todo momento a gente está interpolando essas informações. A gente não pode pegar uma única informação e falar, é isso. Né? Não é só com base na zona bioclimática, não é só com base no orçamento. Talvez tenha uma que vá ganhar um protagonismo. Talvez, por exemplo, a questão do orçamento. Porque se você não respeitar o orçamento daquele cliente, como que você vai construir? Né? Então você não pode. Então você tem que respeitar e talvez ele ganhe um protagonismo de modo que ele vá ditar as outras, mas sempre interpolando essas informações. E uma coisa também interessante da gente pensar é que a gente pode trabalhar com um sistema híbrido, né? Assim como o projeto da Escola Guarani Bia, que eu utilizo uma estrutura de madeira laminada colada, mas as paredes de taipas, que são autoportantes, elas ajudam a segurar também a cobertura, que tem algumas vigas passando nessa parte superior, só que elas são muito esbeltas. Então a gente tem essa segunda sustentação através das taipas. Então a gente tem um sistema híbrido, né? Então é interessante também a gente pensar nessa possibilidade, que a gente pode prescrever um sistema híbrido. Então quanto mais conhecimento a gente tiver sobre os esforços daqueles materiais e a quantidade, né, é importante. E perceba uma coisa também que eu acho importante ser dita, que vocês também não precisam, tipo, ai meu Deus, João, eu não entendo muita coisa de esforços, eu não sei dos materiais e... Primeiro claro, a gente precisa estudar. Vocês precisam entender. Só que vocês também não precisam, assim, nossa, bateu o desespero, sabe? A ansiedade agora. Meu Deus, eu não sei de nada. Não, a gente precisa, na verdade, como eu sempre digo, ter essa visão sistêmica. Por exemplo, eu fiz um projeto, meu projeto ele foi finalista do concurso do Prêmio Félix Candela. Ele está no site da Orquidaily, fiz com taipa de pilão, mas hoje, sendo bem sincero com vocês, se um cliente chega para mim e fala, João, eu quero construir uma casa de taipa de pilão, eu sozinho não seria capaz. Tá? Por mais que eu estude, e é uma coisa que eu estudo muito, eu tenho 2, 3 livros aqui na minha frente, eu assisto lives, eu faço aula com o Salmar, sempre que tem workshop eu estou fazendo, mas é muito complexo, requer muito estudo esse sistema, e não só estudo teórico, mas quanto prático, e eu moro em Brasília, no apartamento, eu não tenho como fazer esses ensaios, esses testes, né? Então, e eu nunca fiz uma parede de taipa de pilão. Então, se alguém entrar em contato comigo, eu conheço minimamente esse sistema a ponto que eu consiga fazer o projeto. Mas eu vou precisar de outros profissionais para me acompanhar nessa obra, entende? Então, vocês não precisam sair desesperados aprendendo de tudo, mas a gente precisa conhecer minimamente para que a gente consiga prescrever, né, consiga a ponto de prescrever o sistema correto, tá? Então, o que seria conhecimento mínimo?
é saber quais são as características daqueles materiais e qual ocasião seria mais oportuna, né, prescrever esse sistema. Então, a taipa de pilão, ok, a taipa de pilão ela seria melhor na zona bioclimática tal, ela tem essas características mecânicas, né, ela suporta bastante, ela é muito resistente à compressão, legal. Então, aí quando você tiver um projeto com essas características, você vai conseguir acessar essas informações e pensar, não, ok, eu posso prescrever esse sistema aqui. Agora, se você não conhece, como que você vai fazer essa prescrição? Entende? Então, isso é importante. Deixa eu passar aqui para o próximo.